Olá, o Brasil Eleitor está no ar e mostra a nova campanha do TSE, que chama a população para a democracia participativa. Por isso, é importante que você continue fazendo parte das decisões do nosso país. E ainda, recadastramento biométrico na capital mineira. A inauguração da nova central de atendimento marcou o início da coleta dos dados biométricos em Belo Horizonte. De Minas Gerais para o interior do Rio Grande do Norte. Biometria também em Ceará Mirim. Estou com tudo aqui na mão já, certo? Tem homenagem. É o Dia da Juventude do Brasil. Eleitores de Vargem, São Paulo, voltam às urnas para escolher novo prefeito. Nós convocamos mesários, foi dado treinamento para os mesários, o pessoal do apoio, a gente está tendo um apoio extra aqui na eleição. E ainda as regras que os partidos políticos devem seguir antes de colocar no ar propaganda na TV ou no rádio. Esses são os assuntos que você confere agora no Brasil Eleitor. Democracia se faz com colaboração. Esse é o slogan da nova campanha do TSE. O objetivo é despertar e convocar todos os brasileiros a participar do processo democrático. A campanha foi lançada no mês em que se comemora o Dia Internacional da Democracia, 15 de setembro. Para isso, propagandas da campanha estão no rádio e na TV. E a gente mostra agora como nasceu a ideia no TSE. O dia 15 de setembro foi escolhido pela Organização das Nações Unidas como o Dia Internacional da Democracia. Para a ONU, é uma oportunidade de rever a democracia no mundo. A palavra democracia vem do grego demokratia. Demos quer dizer povo e kratia significa força ou poder, ou seja, poder que vem do povo. O Brasil se encaixa hoje ao lado das grandes democracias do ponto de vista formal, né? Superou a fase colonial, veio o Império, depois veio a República através de um golpe, mas de qualquer forma depois o processo foi se modernizando, experimentou fases de ditadura, né? A última delas não é tão antiga, né? Tem aí, encerrou-se há menos de 30 anos, né? Mas hoje, ao que tudo indica, né, não haveria mais a possibilidade da quebra dos preceitos democráticos. Mas, para você, qual a melhor forma de se fazer democracia? Uma liberdade de expressão. Liberdade de escolha. A democracia, na minha opinião, se faz com respeito ao próximo. Para o TSE, democracia se faz com colaboração. E é essa frase que está estampada aqui no prédio do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. A ideia é convocar todos os brasileiros a participar do processo democrático. Por isso, a campanha da Justiça Eleitoral sobre a democracia participativa também está no rádio e na televisão. Algumas coisas funcionam melhor quando tem a participação de todos. A democracia também é assim. Por isso, é importante que você continue fazendo parte das decisões do nosso país. Foi escolhido o mote esse ano, a democracia, que eu acho que a função da Justiça Eleitoral é promover a democracia, né, quando a gente é uma agência de eleições, e é o Tribunal da Democracia, faz parte do slogan. Então a gente aproveitou esse tema e marcar a comemoração do Dia Internacional da Democracia, que é o dia 15 de setembro. E para chegar até aqui não foi fácil. Entre 1937 e 1945, durante o governo de Getúlio Vargas, a Justiça Eleitoral foi extinta. Só com o fim da Era Vargas é que ela foi reinstalada. Ainda em 1945 foi criado um novo Código Eleitoral e realizadas eleições diretas para presidente da República. A partir do Código Eleitoral de 1945, a Justiça Eleitoral foi reinstalada, reequipada, colocada para funcionar, os eleitores foram alistados, os candidatos e partidos foram registrados, enfim, foi criada toda a infraestrutura necessária à realização das eleições. Com a redemocratização, a Justiça Eleitoral ganhou novos rumos. As eleições diretas de 1985
a promulgação da Constituição de 88. Naquele momento, especificamente, a Justiça Eleitoral, por meio de um julgamento, né, em que ela decidia sobre a questão da fidelidade partidária, ela liberou o Congresso, que funcionava na verdade, como colégio eleitoral, a votar no candidato que cada parlamentar ali, entendido como cidadão, né, que estava representando a coletividade, pudesse votar e, na verdade, isso garantiu a vitória do Tancredo Neves, né? É a democracia que garante ao cidadão o direito de traçar os rumos do seu país. A Justiça Eleitoral está aí para assegurar essa escolha. Aí está o grande sentido da democracia, uma democracia que não é algo estanque ou algo parado no tempo, mas algo vivo, algo que vai se alimentar com o próprio debate da sociedade, com as posições entre diferentes interesses que estão colocados na sociedade. Justamente essa característica viva da democracia que vai fazer com que as pessoas tenham interesse em participar. Quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa trajetória da Justiça Eleitoral pode visitar a exposição A Saga da Reinstalação da Justiça Eleitoral em 1945, História e Cultura dos 70 anos da redemocratização no Brasil, que está aberta ao público no Museu do Voto do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília. O TRE de Minas Gerais está fazendo o recadastramento biométrico em Belo Horizonte. O procedimento começou primeiro no interior do estado e agora chegou na capital. De acordo com o tribunal, nas eleições municipais do ano que vem, 52 cidades mineiras vão fazer a votação usando a tecnologia da identificação pela biometria. O André e a Jéssica moram bem pertinho da nova central, que fica no bairro Cidade Nova, região nordeste da capital mineira. Recém-casados, eles aproveitaram para fazer alteração de nome no título de eleitor. Eu vim aqui, procurei o mais perto de casa. Já adiantei. E vai adiantar também na hora de votar, né? A nova central acabou de ser inaugurada. São 16 guichês com todos os serviços da Justiça Eleitoral disponíveis aos eleitores. A região nordeste de Belo Horizonte tem 5 zonas eleitorais com 500 mil eleitores. Antes, quem precisava dos serviços tinha que ir para outras regiões. Tempo maior e o transporte mesmo. Aqui foi super tranquilo, 5 minutos. A inauguração da nova central de atendimento marcou o início da coleta dos dados biométricos em Belo Horizonte. A capital mineira tem 1.900.000 eleitores. A partir de agora, quem procurar a Justiça Eleitoral para fazer alistamento e transferência de título, por exemplo, terá todas as digitais coletadas. Foi o que aconteceu com esta aposentada. Ela, que tinha perdido o título de eleitor, fez um novo e ainda foi uma das primeiras eleitoras de Belo Horizonte a cadastrar a biometria. Já fiz tudo. Achei muito bom que fosse perto aqui para mim. Facilita muito para a gente estar aqui por perto, ter esse posto. O eleitor pode procurar qualquer um dos 4 endereços que nós temos, independentemente de onde ele mora. Se for mais próximo do trabalho, for mais fácil para ele, ele vá ao local onde é mais fácil para ele. E deve sempre agendar o atendimento para facilitar também, tanto para ele quanto para a própria Justiça Eleitoral na organização dos trabalhos. Belo Horizonte é a 100ª cidade do estado a fazer o recadastramento biométrico. Mais de 600.000 eleitores de Minas Gerais já estão cadastrados no estado. Nós queremos biometrizar o máximo possível até maio do ano que vem, que é a data limite para essa etapa. Nós queremos sempre facilitar a vida do eleitor e facilitar também a vida da Justiça Eleitoral. Os eleitores de Minas Gerais podem ligar para a central de atendimento do TRE pelo número 148 e marcar a biometria no local mais próximo de casa ou do trabalho. Veja daqui a pouco, eleitores do interior paulista voltam às urnas para escolher novo prefeito. Você sabe dizer o que comemoramos no dia 22 de setembro? O Dia da Juventude. A data chama atenção para o importante papel dos jovens nas reivindicações sociais, culturais e educacionais.
para o futuro do país. Jovens determinados a ajudar o próximo, a fazer a diferença na vida dos outros. Juventude que deseja ser ouvida e que milita por um país melhor. E para homenagear uma trajetória de lutas, o dia 22 de setembro foi escolhido como o Dia da Juventude do Brasil. É um dia para a gente marcar a luta por políticas públicas em defesa da juventude. No último período, a juventude teve um ganho muito grande, uma vitória muito grande, uma conquista com a PEC da juventude, que constitucionalizou essa faixa etária, esse período da vida na Constituição brasileira. Porque antes não existia o termo juventude e a juventude não era reconhecida na nossa Constituição. Assim como os idosos são, assim como a infância e a adolescência, a vida adulta, a juventude agora também faz parte da Constituição brasileira. E a PEC da juventude, que transformou o jovem como um sujeito de direitos, dizendo todos os direitos e deveres da juventude. A juventude, durante a história, por exemplo, do Brasil, foi a vanguarda de momentos muito importantes, né? Por exemplo, na ditadura militar, no enfrentamento à violência da ditadura militar pela busca da democracia. A gente vê ao longo da história, a juventude sempre se mobilizou por mudanças, não só no que dizia ao respeito dos direitos da juventude, assim, mas os direitos dos trabalhadores, o enfrentamento à ditadura, e tudo isso é muito importante, assim, porque hoje, por exemplo, na universidade, a gente tem tantos jovens aqui dentro, né, estudando e tal, e ao mesmo tempo reivindicando seus direitos, e eu acho que a gente tem um poder muito grande de transformação. A data entrou no calendário brasileiro em 2002. Além de homenagear os jovens, o dia serve para chamar a atenção para os desafios enfrentados por eles. Muitos tentam melhorar a sociedade por meio do trabalho voluntário, como o Gino, que é estudante de Engenharia Ambiental na Universidade de Brasília. Ele e um grupo de pais participaram da construção de uma casa que foi doada em um projeto social. A moradia é assim, o instrumento, a ferramenta principal, né, que a família tem que ter para que você tenha uma boa qualidade de vida. E se do ponto de vista social é necessário envolvimento, na política não é diferente. A juventude ela sempre foi vanguarda, ela sempre esteve à frente de todos os movimentos sociais pelos quais o Brasil passou. Nos momentos mais difíceis, foi a juventude que esteve à frente de todas as lutas contra a ditadura militar. E mesmo assim, movimentos mais atuais, como por exemplo a conquista do voto aos 16 anos. E toda essa atenção não é à toa. Segundo o TSE, mais de 23 milhões de eleitores têm entre 16 e 24 anos. A juventude ela faz parte, uma parte importantíssima da luta nacional. Assim, seja por melhores políticas, seja por melhores direitos, seja por mais qualidade de vida. E a juventude, como ela representa o setor da sociedade, ela tem as suas próprias reivindicações. O programa Eleitor do Futuro da Justiça Eleitoral trabalha com jovens entre 16 e 17 anos que já têm o direito de votar. A proposta é preparar esses adolescentes para participar da democracia. Votar é direito e dever que exige compromisso, responsabilidade. E para eles, o exercício de ir às urnas vale muito a pena. Eu acredito que a juventude lutou muito para conquistar o voto aos 16 anos, as mulheres conquistaram o voto depois de muita luta também. Então, assim, se hoje nós temos o poder de voto, nós temos que usar esse voto de forma consciente. A sociedade, ela gira não só em torno de um presidente, ela gira em torno de muitas outras coisas. Nós temos prefeitos, nós temos vereadores, nós temos deputados e muitas vezes nós esquecemos o papel e o poder que eles também têm na mudança, na luta da sociedade. Vinte cidades do interior de São Paulo realizaram novas eleições para prefeito. Isso depois de irem às urnas no último pleito municipal em 2012. É que os eleitos tiveram os mandatos cassados pela Justiça Eleitoral. A última cidade paulista a realizar a nova votação foi Vargem, que tem quase 50 mil habitantes. O Brasil Eleitor foi até lá e acompanhou a votação.
meio da Serra da Mantiqueira e a 76 quilômetros da capital, fica a pequena cidade de Vargem. Por aqui, quase todo mundo se conhece. Todo mundo conhece todo mundo, né? Pequena. Não pode fazer nada de errado. Nada de errado, senão todo mundo sabe, né? Os moradores contam as vantagens de viver numa cidade pequena. Já saímos de São Paulo para aqui, já para esse tipo de coisa, né? Que de tudo que a gente vai fazer, lá é fila. Então a gente queria um pouco de calma, né? Sossego. Vargem era um povoado que se formou a partir de 1884. Por muito tempo, Minas Gerais e São Paulo disputaram a posse do local. Em 1929, passou a ser distrito da cidade vizinha, Bragança Paulista, mas só teve autonomia política em 1991. Vargem é considerada uma das cidades mais novas da região Bragantina, no interior de São Paulo. Ela tem apenas 24 anos. De acordo com o último censo do IBGE, ela possui cerca de 9 mil habitantes. Mas muitas pessoas vêm morar aqui por causa da qualidade de vida. Recentemente, faixas como esta foram espalhadas pela cidade para convocar uma nova eleição municipal, já que por irregularidades o prefeito e o vice foram cassados. Todo o rito das eleições de outubro foi respeitado em Vargem, só que obedecendo a um calendário bem reduzido. Desde as convenções partidárias para decidir coligações e candidatos, passando pelas campanhas políticas, até chegar aqui ao momento do voto. O TRE acabou publicando uma portaria com o calendário eleitoral para a designação da eleição nesse dia. Nós convocamos mesários, foi dado treinamento para os mesários, o pessoal do apoio, a gente está tendo um apoio extra aqui na eleição, né? Então foi todo um trabalho de planejamento, mas condensado para que a gente tivesse aqui essa eleição hoje, transcorrendo tudo tranquilo como está acontecendo. Vargem tem 6.862 eleitores. Os moradores estavam otimistas e até quem não é mais obrigado a votar fez questão de vir. Tem que valer o seu direito, não é verdade? Acho que é uma obrigação da gente, né? Eu acho que vale a pena, precisa. Ver se, melhora. A cidade possui 20 sessões eleitorais e a votação foi em 3 escolas, todas com acessibilidade. Aqui é bem tranquilo de vir votar, aqui é bem acessível, o carro para ali na porta. Para mim, tranquilo. As novas eleições foram realizadas sem ocorrências. Depois do pleito, a comunidade de Vargem aguarda a posse do novo prefeito, que até lá terá de passar por alguns protocolos. O eleito, em especial, vai ter que prestar contas da sua campanha. Após o julgamento dessa prestação de contas, o juiz eleitoral vai diplomá-lo e, após a diplomação, a Câmara dá posse, então, ao prefeito. Daí ele começa o exercício. O novo prefeito de Vargem é Silas Marques da Rosa, que foi eleito com 44,24% dos votos. E depois do intervalo, conheça as regras que os partidos políticos devem cumprir antes de colocar no ar as propagandas partidárias. Eu volto em instantes. A gente mostrou no início do programa o recadastramento biométrico na capital mineira. Agora você vai ver que esse processo acontece simultaneamente em outras regiões do país. Vamos então para o interior do Rio Grande do Norte, na cidade de Ceará-Mirim. Ceará-Mirim é conhecida pelos canaviais. A cana-de-açúcar já foi o principal produto da região. Dos inúmeros engenhos construídos no século XVIII, hoje só restam ruínas. A produção de cana-de-açúcar continua, mas em menor escala. Os parques de energia eólica são novidade por aqui. O município, a 28 quilômetros de Natal, tem 72 mil habitantes e se transformou numa cidade dormitório, já que grande parte dos moradores daqui trabalham na capital.
cidade boa, né, de morar, ponto turístico, tem muitas coisas boas, né? Na minha cidade tem de melhor o clima, muito gostoso, cheio de área verde. O que tem de melhor aqui em Ceará para se viver é a convivência. Ceará-Mirim é um dos 9 municípios escolhidos pelo TRE do Rio Grande do Norte para fazer o recadastramento biométrico. O estado é o 3º no ranking da Justiça Eleitoral com maior número de eleitores no cadastro, alcançando 53% do eleitorado. Nossa meta é atingirmos 500 mil eleitores até maio de 2016. Nós, no momento, estamos em 3º lugar no Brasil e vamos agora, a partir de setembro, começar a nossa biometria mais forte, que é a biometria extraordinária, e com certeza nós vamos atingir um lugar bem melhor. E, inclusive, a nossa expectativa é aumentar, conseguir ultrapassar essa meta e talvez em 600 mil eleitores. Em Ceará-Mirim, 43 kits biométricos foram instalados em plena Estação das Artes, local amplo e confortável. Nos próximos 30 dias, 47 mil eleitores deverão comparecer aqui. A estudante Lícia resolveu se antecipar e está fazendo o seu atendimento agora. O que você está achando do atendimento da Justiça Eleitoral? Legal, ágil, rápido e bem mais seguro, né? O eleitor pode agendar a biometria. Isso agiliza o atendimento e evita filas. Porque isso é uma benesse para o próprio eleitor. Não conseguindo, vem aqui. Nós estamos aqui muito bem postos, aqui nesse centro cultural, onde você, com cidadania, você é atendido e faz seu título com a esperança de que você votando poderá fazer um Brasil melhor. O eleitor deve trazer o título de eleitor, se houver, e originais e xerox de comprovante de residência, assim como também de seu documento de identificação. Tira aquela manhã para fazer isso aqui, porque nós dependemos do nosso título para fazer tudo o que nós temos que fazer. É importante que nós tenhamos nosso título bem direitinho. A coleta das digitais é feita cuidadosamente, tudo para garantir a segurança das eleições. E depois de cumprir todos os procedimentos, o eleitor já sai do cartório com o título atualizado. Foi de primeira qualidade o trabalho. Estou com o título aqui na mão já, certo? Eu acho interessante porque é mais seguro, porque é com nossos digitais e ninguém vota por ninguém. E isso evita a fraude. Você sabia que toda a propaganda partidária que é exibida no rádio ou na TV antes de ir ao ar tem que cumprir algumas regras impostas pela Justiça Eleitoral? A intenção é evitar abusos que possam colocar em risco a democracia ou que prejudiquem até a própria população. Há 17 anos, Alexandre trabalha na parte de criação de propagandas e comerciais em agências de publicidade. Ele conta que antes de colocar qualquer propaganda no ar, é preciso entender bem o que o cliente deseja passar para o público. Depois, é a criatividade que comanda o trabalho. Todos participam e dão suas ideias. A gente chama no mundo publicitário de brainstorm isso. Então a gente faz esse brainstorm, cria essas ideias, cria esses conceitos e depois vai sendo filtrado para chegar numa ideia final. O rádio e a televisão também são meios importantes para partidos e candidatos que disputam o voto de milhões de eleitores. Todos os anos eles usam esses espaços para divulgar propostas e atrair eleitores. Hoje, no Brasil, existem 2 tipos de propaganda que são vinculadas gratuitamente no rádio e na TV. A propaganda eleitoral ela é feita exatamente para o apelo do candidato ou do partido ao seu mandatário, a pessoa que pretende se candidatar a um cargo eletivo. Na propaganda partidária, ela tem como objetivo, o partido tem como objetivo falar sobre o programa do partido, falar sobre os avisos e comunicados aos filiados, né, daquela agremiação, falar sobre questões político-sociais. Para evitar abusos que coloquem em risco a democracia ou prejudiquem a própria população, a legislação eleitoral estabelece regras para a transmissão dessa propaganda. O prazo para pedir as inserções no rádio e na TV é uma das exigências a serem cumpridas pelos partidos políticos. Para veicular a propaganda partidária em 2016, por exemplo, as legendas têm até o dia 1º de dezembro
para entregar o requerimento. Além de observar o prazo, é preciso instruir esse pedido dele com as datas que pretende. Não necessariamente serão veiculadas nessas datas, porque o tribunal observa o critério cronológico. Quem primeiro pede, se chocar uma data, o critério de desempate vai ser quem primeiro pediu. E também uma certidão da Câmara dos Deputados falando sobre a representação que aquela agremiação tem naquele momento na Câmara, porque isso vai ser utilizado para aferir o tempo que aquele partido faz jus. E é preciso ficar atento também se a propaganda será exibida nacionalmente ou só no estado. As inserções, a rede nacional e a inserção nacional apresentada no protocolo do TSE e a inserção estadual nos diversos protocolos dos tribunais regionais eleitorais pelo Brasil. E não basta apenas entrar no ar, é preciso ter cuidado para não descumprir o que determina a legislação eleitoral. O artigo 45 da Lei 9.096 estabelece as regras para a veiculação de propaganda partidária. Estabelece ali alguns objetivos, dentre eles a divulgação do programa partidário, divulgação de ações recentes do partido político, a promoção de participação feminina na política. E o partido que descumprir as regras? O partido pode ser penalizado com a perda do programa partidário do próximo semestre ou, em caso de inserções pontuais, o partido pode ser penalizado proporcionalmente ao tempo da irregularidade praticada. E fique atento ao calendário eleitoral. O prazo para a filiação partidária para as eleições de 2016 termina dia 2 de outubro. E o Brasil Eleitor acabou, mas eu volto na semana que vem com mais informações e histórias da Justiça Eleitoral. Para quem perdeu uma parte do programa de hoje ou quer rever todo o conteúdo, a dica é entrar no YouTube e procurar o canal da Justiça Eleitoral. Lá você vai encontrar uma lista com todos os programas que já foram ao ar. Está tudo separado por data. Agora, se você tem alguma dúvida sobre a Justiça Eleitoral, aí a dica é escrever para a gente. Não entendeu algum assunto? Quer sugerir uma reportagem? Escreva então para o endereço brasileleitor@tse.jus.br. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!